Amém, queridos? Graça e paz. Vamos dar continuidade à nossa série acerca do Evangelho de João. Essa é a parte de número 50 dessa série. Estamos meditando no capítulo 6. E desde já eu peço para os irmãos acompanharem essa série. Claro, é muita mensagem, mas que os irmãos não possam se cansar com essa série, porque eu vou voltar a falar o que eu falo em alguns vídeos. Cada mensagem gravada é uma revelação nova ao nosso coração. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é espírito e vida. Mesmo que nós possamos repetir o mesmo, por exemplo, o mesmo verso o tempo todo, esse verso, ele é espírito, ele é vida e vem de encontro ao nosso coração, nos levanta, nos fortalece. Queridos, nos tempos que estamos vivendo, nós precisamos muito dessa palavra. Isso é tudo que nós precisamos, queridos. A palavra de Deus viva dentro do nosso coração. Amém, queridos? Na última gravação, nós meditamos até o verso 30 de João 6. Jesus começou um discurso contra a multidão. Por quê? Porque a multidão estava procurando Jesus, porque ele multiplicou pães e peixes. Eu expliquei nas últimas gravações que o povo, eles estavam esperando o Messias político, que iria livrá-los do cativeiro que eles estavam vivendo de Roma. E até hoje os judeus ortodoxos que não creem em Cristo estão aguardando esse Messias, né? E aqui no Brasil, boa parte das igrejas que estão dormindo acharam seu Messias, né? 22. Na última gravação até mencionei, né, sobre essa multidão ensandecida de evangélicos atrás de um líder para que as coisas lá de fora melhorem. E nós estamos aprendendo pelas Escrituras, né, queridos, que de fato para esse mundo não tem mais jeito. Pelo contrário, conforme está escrito, e tudo vai se cumprir daqui em diante, queridos, progressivamente as coisas só vão piorar até que Jesus volte para fazer justiça a esta terra. A única esperança para este mundo é a volta de Jesus. Por isso que nós temos mais do que nunca que pregar sobre a volta de Jesus. Agora, há um evento de 7 anos que antecederá a volta de Jesus, que é a última semana de Daniel, que nas últimas 2 gravações eu falei um pouco sobre a necessidade de compreendermos sobre as 70 semanas de Daniel e que essa última semana de 7 anos literais está guardada para o tempo do fim. E que não tem nada de bom que vai acontecer nesta última semana concernente às coisas do lado de fora. Até mesmo o maior avivamento que a igreja vai experimentar vai ser um avivamento de juízo nesta terra. Depois o anticristo se manifesta, mais calamidade na terra, até que o Senhor vem e vai fazer justiça e vai restaurar esta terra que estará um caos para o seu reino milenar glorioso, que nunca mais terá fim. Embora ele dure 1000 anos literais, mas ele nunca mais será substituído por outro reino. Satanás até vai tentar no final do milênio. Vai juntar multidões para a última batalha, mas fogo cairá do céu, consumirá todos, e aí o trono branco será estabelecido, e aí a Nova Jerusalém vai descer, vai se difundir com a terra, o Pai estará conosco, juntamente com o Filho, para todo sempre. Amém, queridos? Essa é a única esperança para este mundo, a volta de Jesus. Amém? Então falamos sobre isso na última gravação, conectando com essa multidão que correu atrás de Jesus para terem seus problemas desta vida passageira solucionados. E Jesus falou para a multidão: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Então, é para esta vida eterna, queridos, que nós temos que trabalhar. Amém? É claro que nós temos nossos afazeres neste mundo, mas o nosso coração, o nosso tesouro, está na volta de Jesus e no reino de Deus. Amém, queridos? Ainda mais nos tempos em que vivemos, muito próximos da última semana de Daniel. Amém, queridos? Então, na última gravação, nós finalizamos até o verso 30, que os judeus disseram: que sinal você faz, Jesus, para que vejamos e creiamos em ti? E
Nós vimos, meditando em 1 Coríntios, capítulo 1, apóstolo Paulo falando que os judeus pedem sinal e os gregos sabedoria. Amém? Se você não assistiu, por favor, assista. Não vou repetir aqui para ganharmos tempo. Dando continuidade a partir do verso 31. Nossos pais, a multidão falando com Jesus, nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Quem é esse verdadeiro pão do céu que o Pai enviou ao mundo? Jesus Cristo, a vida eterna, queridos. A multidão o tempo todo focada nas coisas desta vida. O maná, por exemplo, que eles citaram. As coisas desta vida, para poder satisfazer as suas necessidades básicas, para matar a sua fome. Foi o que exatamente Jesus fez ao multiplicar os pães e os peixes. Matar a fome. Só que Jesus, ele estava ensinando para a multidão, dando uma invertida na multidão, de que o foco dela estava errado. Buscar a Jesus não é com o foco de ser bem-sucedido do lado de fora. O buscar a Jesus é ter um compromisso com Ele, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, ser sua testemunha. Ser testemunha é estar disposto a ser mártir. Ainda que não seja mártir, mas esteja disposto a ser mártir, se possível for. E, obviamente, no tempo do fim, mais do que nunca, essa mensagem precisa ecoar no nosso coração. Nós que entendemos que para Jesus voltar precisa ocorrer a última semana de 7 anos e que na metade da última semana será a grande tribulação, nós temos mais do que nunca, queridos, nos preparar. Negar a nós mesmos a cada dia, tomar a nossa cruz para seguir a Jesus e não batalhar pela comida que perece. Aí ele continua, verso 33, porque o pão de Deus, que é Jesus Cristo, é o que desce do céu e dá vida ao mundo, vida eterna. Amém, queridos? É isso que Jesus veio fazer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito de Jesus. Amém, queridos? Para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, mas tenha vida eterna. Não seja lançado no lago de fogo, mas que tenha a vida eterna, que tenha os seus corpos glorificados na ocasião da volta de Jesus. O cerne é, queridos, sempre será o reino de Deus. Amém? O reino que virá. Hoje ele está dentro de nós. Podemos desfrutar desses poderes do mundo vindouro, mas o cerne da questão é o reino que virá. Ou você acha que todos os cristãos que deram suas vidas, tanto no Antigo quanto no Novo, e que ainda estão dando suas vidas, eles estão morrendo por morrer? Não é por causa da esperança da vida eterna que muitos estão sofrendo? Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15? Se os mortos não ressuscitam, então de que me adianta eu batalhar com tantas feras em Éfeso, sofrer por amor a Cristo? De que me adianta? Se eu vou morrer e não vou ressuscitar, não tenho esperança da vida eterna? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Mas não, exatamente por causa dessa esperança nós suportamos tribulações e estamos dispostos a até mesmo morrer por amor a Cristo. Quem está disposto a ser preso por essa palavra aqui? Nos dias de hoje, queridos, ela está sendo censurada. Por exemplo, vai pregar contra o movimento LGBT com base na palavra. Você será perseguido, queridos. Vai chegar um tempo, já até tem alguns lugares que isso está acontecendo, líderes estão sendo presos porque estão pregando a palavra como ela é. E não estão aceitando por exemplo, esse movimento LGBT diabólico, que estão cada vez mais se intensificando. Meus irmãos, parece pragas, assim, que estavam escondidas num bueiro. Muita gente saindo do armário, meus irmãos. Pessoas que, meu Deus, você é gay? Meu Deus, como o mundo está ficando cada vez mais promíscuo.
E esse movimento LGBT diabólico está infiltrando muitas famílias, queridos. Estão querendo arrebatar nossas crianças. Vai pregar contra para você ver. Você vai ser censurado e de bobear até preso. Mas quem está disposto a defender até o fim o Evangelho? Quem está disposto? Ah, Wagner, Deus não precisa de defesa. Não, vem você com esse papo calvinista aí. Quem disse que Deus não precisa de defesa? Nós precisamos sim defender o Evangelho. O apóstolo Paulo defendia o Evangelho e nós defendemos o Evangelho. Deus conta conosco, queridos. Ele quis assim. Amém? Então, porque o pão de Deus, continuando aqui, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha a mentalidade da multidão. Eles não estavam entendendo o discurso de vida eterna de Jesus, mas estavam só focando na comida que subsiste, na comida que perece, e não da que subsiste. Jesus falando da comida que subsiste para a eternidade, e eles focando na comida que perece. Querido, igreja que dorme é uma igreja que não tem um coração voltado para a eternidade. Igreja que está despertando, ela vai despertar, vai voltar a ter o coração para a eternidade. E quem tem o coração voltado para a eternidade, teme a Deus cada vez mais. Amém? Trabalha para Ele cada vez mais. Nega-se a si mesmo cada vez mais. Ama ao próximo, ama os seus inimigos cada vez mais. Está disposto a padecer tribulação, a sofrer problemas, por exemplo, no seu casamento. Porque ele não está focado em si mesmo, ele está temendo a palavra. Por causa da palavra, eu abro mão das minhas ideias, das minhas razões e me humilho. Muitos casais se separam, queridos, porque não estão sendo felizes. Olha só que lindo, para não dizer horrível. Quem disse que nós nos casamos para nós sermos felizes? O foco sempre é a outra pessoa, queridos. O que nós temos feito para poder fazer a outra pessoa feliz? Ah, essa pessoa, essa minha mulher, por exemplo, está me negando no sexo, não está mais me dando atenção, então eu vou procurar outra. Isso é motivo para se divorciar, queridos? Claro, se a mulher está fazendo isso, ela precisa se converter. Mas eu não posso tomar iniciativa, por exemplo, dando exemplo, tá, queridos? Eu não posso porque minha mulher não está me negando, eu vou arrumar outra e vou abandonar meu casamento? E a questão do amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se nós não estamos dispostos a sofrer essas tribulações mínimas, será que realmente estaremos dispostos a padecer a grande tribulação? As perseguições, até mesmo antes da grande tribulação, que vão se intensificar na vida daqueles fiéis à verdade? Se nós não suportarmos essas tribulações mínimas, não vamos suportar as tribulações que virão, queridos. Amém? Planejei falar nada disso. Não planejei falar nada disso. Fala devagar, Wagner. Às vezes eu falo tão rápido que nem sai direito as palavras. Não planejei falar nada disso. É o Espírito que está à vontade aqui, queridos, na nossa gravação. Amém? Aí ele continua. Então eles pediram, então, Senhor, me dá desse pão aí. Aí Jesus, no verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. Esse é o pão que vocês têm que comer. Eu sou o pão da vida eterna, que ele falou aqui no verso 27, que nós lemos na gravação anterior. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Então, eu sou esse pão da vida eterna. E quem vem a mim jamais terá fome. Esse pão que vocês comem, vocês sentem fome novamente. Mas quem tem a minha presença nunca mais terá fome. Por quê? Porque nele vai satisfazer todas as suas necessidades. Deus colocou, conforme está escrito em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 3, no coração do homem o anseio pela eternidade.
E esse anseio pela eternidade só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Aleluia! É só a presença de Jesus, através do seu Espírito, unido ao Pai, que é Espírito. Somente essa presença maravilhosa nos satisfaz, queridos. Nada neste mundo vai nos satisfazer. Dinheiro nenhum vai nos satisfazer. O maior índice de suicídios no mundo são nos países mais desenvolvidos. Países como Suécia, Noruega, países riquíssimos. O povo não tem mais o que fazer com tanto dinheiro. São os países que têm mais índice de suicídios no mundo. Vê a Europa, um continente que a maioria tem muita grana, bem sucedido. Vê como é que está lá o Evangelho. Morto, queridos. Não o Evangelho em si, mas o Evangelho na vida das pessoas morto. Cadê as igrejas da Europa? Quase nenhuma, queridos. Então vai dizer para mim que dinheiro vai satisfazer todas as nossas necessidades? Não, queridos. A única maneira do ser humano ter as suas necessidades realmente supridas é a presença dessa vida eterna, a própria vida de Deus em nós, que gera em nós uma esperança de vida eterna. Nessa mesma série nós meditamos sobre duas vidas eternas, né? A vida eterna que temos hoje, que é a habitação do Espírito Santo, e a vida eterna que vai se concretizar de fato na volta de Jesus, que é a glorificação do nosso corpo. Então, essa é a vida que Jesus está falando o tempo todo aqui para a multidão, e ela não estava entendendo. Mas para adquirir essa vida, é necessário se aliançar com Deus, ter compromisso com Ele, comer da sua carne e beber do seu sangue. Ou seja, estar disposto a sofrer. Não é o discípulo maior que o seu Senhor. Se perseguiram o seu mestre, vão perseguir também os seus discípulos. Então basta vermos a vida de Jesus e vamos imitá-lo. Amém? Então quem vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porque é uma satisfação eterna, queridos, a habitação do Espírito Santo. Eu vejo muitos cristãos para baixo, cabisbaixos, tristes, preocupados, ansiosos, depressivos, inquietos. Por quê? Porque não tem a consciência em alta da habitação do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo tem tudo. Por isso que a paz de Deus excede todo entendimento. A paz de Deus é o árbitro da nossa vida. A paz de Deus é uma satisfação eterna dentro de nós, independente do que aconteça do lado de fora. Como aconteceu com Jó. Jó tinha a paz de Deus, queridos, dentro dele, instalado nele. Porque o que aquele homem sofreu é brincadeira. O que o apóstolo Paulo sofreu, por exemplo, também não é brincadeira. Então Jó, em meio a tanta calamidade, ele se dobrou e adorou a Deus diante de toda aquela calamidade. Ele não pecou com os lábios. Por quê? Porque a paz de Deus estava em alta na vida dele. Ele tinha consciência do Deus a quem ele servia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Se eu tiver que morrer agora, eu morro. Por quê? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que eu tenho a vida eterna. Ele tinha consciência em alta, queridos, do Deus a quem ele servia. Ele tinha consciência de que o Deus Todo-Poderoso estava com ele diante daquela tribulação. O bem mais precioso de Jó não eram seus filhos, não eram sua saúde, não eram as posses que ele tinha. O bem mais precioso de Jó era a presença de Jesus. Amém, queridos? O Espírito de Cristo que estava nele, fortalecendo o coração dele. O bem mais precioso de Jó era a presença de Deus e a esperança da vida eterna. Isso deve ser a nossa esperança, queridos.
o nosso bem mais precioso. Então, para que ficar triste? Bora! Levante-se no nome de Jesus, alegria! Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos na esperança. Nós temos a habitação do Espírito Santo. Nós já temos tudo que precisamos, queridos. Então as coisas lá de fora não vão tirar a nossa paz. Jesus nos deixou a paz. Amém, queridos? Paz seja convosco. Aleluia. A minha graça te basta. A minha graça e a minha paz. A minha misericórdia que te segue todos os dias da tua vida. A minha bondade todos os dias. Moisés, eu vou te mostrar a minha bondade. Para nós que obedecemos a palavra, claro. Amém, queridos? Continuando. Verso 36. Então, verso 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem em mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então a minha vontade para vocês, ó multidão, é esta. Nesse discurso aqui maravilhoso. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna. Se alianciem comigo nesse propósito de cumprir uma missão nesta terra para receber o galardão na ocasião da minha volta. Estejam dispostos a morrer por mim. Não resistam ao perverso. Não resistam ao Império Romano. Eu estou aqui interpretando, queridos. É isso que Jesus quis dizer. Não resista ao Império Romano. Não resista ao perverso. Se eles quiserem que te botar preso injustamente, que assim seja. Se quiserem te matar, que matem. Porque vocês têm a vida eterna. A verdadeira vida. Se vocês morrerem, vocês ressuscitarão no último dia. Que é nesse mesmo discurso aqui. Jesus fala, eu ressuscitarei vocês no último dia. Então não se incomode, não se preocupe em ter coisas nesta vida, em desfrutar dos prazeres desta vida. Não se preocupem com isso. Porque, ainda que vocês sejam perseguidos e mortos, eu os ressuscitarei no último dia. Esse é o contexto aqui. Jesus fala sobre isso. Se não me engano, por 3 oportunidades ele fala nesse discurso aqui para a multidão que ele ressuscitará no último dia. Por quê? Porque o foco é a ressurreição. Aí ele continua. Verso 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha o foco de Jesus o tempo todo. Eternidade. Aqui vocês terão aflições. Mas o que vale é a eternidade. Quem está disposto a negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir? Se possível for, abandonar tudo para poder me seguir. Porque os discípulos literalmente abandonaram tudo para seguir a Jesus. E para a nossa vida, aplicando para a nossa vida, estamos dispostos a abandonar nossas próprias vontades e desejos? Aqueles planos que nós fizemos, né? Para poder fazer isso, fazer aquilo. Nós conquistamos, aleluia! Aí Jesus vem e fala, beleza, você lutou por 10 anos para conquistar isso aí. Agora você larga tudo e vem e me segue. E aí? Quem está disposto? O evangelho é para machos, queridos. Não é para qualquer um, não, queridos. É para machos. Então, murmuravam, pois, dele os judeus, então. Porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam os judeus, não é este Jesus, o filho de José? O tempo todo eles focando nas coisas externas. Eles viram a simplicidade de Jesus. Filhos de um carpinteiro, pessoas que não tinham posses,
que viveu em Nazaré. Lembra de Natanael? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque olhavam muitas aparências, julgavam segundo as aparências e não segundo a reta justiça. Por isso que o apóstolo Paulo em 1 Coríntios fala: Deus tornou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Nós, muitos de nós que não fomos de nobre nascimento, foram esses que Deus chamou. Por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que todos os homens e a fraqueza de Deus mais forte que todos os homens. Ou seja, aquilo que para o mundo é fraco é o maior poder que tem. Porque Deus não está preocupado com aparências. Lembra do filho do pai de Davi? Samuel foi na casa de Jessé. Jessé, só tem esses 7 filhos aqui, não tem outro não? Aí Jessé, tem o Davizinho que está lá cuidando das ovelhas. Traga ele, José, manda chamá-lo. E é exatamente aquela pessoa que ninguém dava nada por ela, que foi levantada como rei. Então, olha a multidão. Como eles estavam querendo o Messias, que ia fazer diferença. Mas aí esse Messias, ele foi criado em Nazaré, pais pobres, pessoa simples, que não está disposto a batalhar por Roma, contra Roma, para poder fazer com que as coisas deste mundo melhorem, né? Ele só fala de vida eterna, tem que estar disposto a padecer afrontas, perseguições, até mesmo morrer. Que Messias é esse? É o que eles estavam pensando. Eles se decepcionaram quando eles viram que de fato Jesus não era o Messias que eles tanto esperavam. Mas nós que recebemos a Jesus, nós entendemos que ele de fato é esse Messias. Esse de fato é o prometido nas Escrituras, o ungido de Deus, aleluia, o nosso Cristo. Aí eles diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Verso 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer pela 3ª vez, e eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a multidão focada nas coisas terrenas passageiras e Jesus o tempo todo invertendo. E eu ressuscitarei no último dia. E por 3 vezes ele falou aqui, e eu ressuscitarei no último dia. Muda de foco, muda de foco. Está escrito nos profetas, verso 45, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Está escrito nos profetas que todos serão ensinados por Deus. Está escrito em Isaías 54, verso 13. Na próxima gravação, nós vamos ler o contexto de Isaías 54, e vamos ver que Jesus, de fato, estava focando na eternidade. Porque esse texto aqui, e todos serão ensinados por Deus, ele vai se concluir, de fato, no milênio. Lembra que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios 13, que hoje nós conhecemos em parte, mas depois o conheceremos plenamente, assim como somos plenamente conhecidos por Deus. E aqui, todos os seus filhos serão ensinados. Todos serão ensinados por Deus. Ou seja, Jesus o tempo todo focando na eternidade. Na eternidade. E a multidão o tempo todo focado nas coisas passageiras, nas coisas passageiras, nas coisas passageiras. O tempo todo Jesus, o Messias que vocês estão procurando sou eu, mas eu ainda vim apenas para poder morrer por vocês. E que vocês possam andar comigo nessa jornada. Eu vou morrer, vou ressuscitar no 3º dia, vou ser assunto aos céus, e vocês terão aí uma jornada da mesma forma que eu passei, de tribulação, de angústia. Porque o nosso reino ainda não é daqui. Não batalhem. Né? Jesus falando para Pilatos, meu reino ainda não é daqui. Se fosse, os meus discípulos batalhariam. Mas eles estão aprendendo de mim que não é para batalhar pelas coisas passageiras, é para trabalhar pela comida que subsiste. Então eles vão batalhar sendo como eu, cordeiro sem responder, cordeiro mudo, não resistindo aos perversos, pelo contrário, intercedendo pelos perversos. Porque a nossa verdadeira
recompensa é na volta de Jesus. Aí sim, o reino dele vai se manifestar. O reino milenar, queridos, é o reino que virá. Esse é o reino que nós temos que batalhar. Mas nós estamos aprendendo que importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos esse reino. Hoje, em Cristo Jesus, somos vencedores nele. Quem nasce de novo, nasce da vitória de Jesus. Então nós somos vencedores em Cristo Jesus. Mas para sermos mais que vencedores, temos que passar por todas as tribulações que o apóstolo Paulo menciona antes de falar acerca de mais que vencedores. Tribulação, angústia, nudez, fome, perigo, espada, para que possamos ser mais que vencedores diante de todas essas coisas. Hoje nós somos filhos de Deus, vencedores, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser, mais que vencedores, quando tivermos nossos corpos glorificados na ocasião da volta de Jesus. Amém, queridos? Então, finalizamos aqui até o verso 45. Na próxima gravação, nós vamos fazer um zoom nesse verso 45 e irmos para Isaías 54, para vermos de fato que Jesus estava o tempo todo focando na eternidade. Amém? Até a próxima gravação, queridos. Que o Senhor nos abençoe.